O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo, se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensai assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar juntos? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É Deus quem nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo. A liturgia de hoje é uma liturgia que nos convida a uma decisão. É uma liturgia provocativa para pessoas que estavam vivendo ora sim, ora não, ora cristão, ora pagão, ora dentro da igreja, ora fora. Ora segue a igreja, outra hora mete a língua na igreja. Mas aqui não tem ninguém assim, com certeza. Mas é a liturgia da igreja, lá vamos nós, né? Então é Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo. Adesão é consentir, tomar parte. A liturgia está dizendo que é Deus que nos confirma, mas na nossa adesão, na nossa decisão. E a partir dessa adesão, a partir dessa tomada de decisão, existe toda uma mudança de vida. Até a gente chegar em você, vamos entender a força dessa adesão, a força dessa decisão que eu posso tomar hoje. O que acontece quando a gente já pequenininho, e quase sempre é assim, o nosso pai
já decide para nós qual é o time que nós vamos torcer. A maior parte é assim, né? Então, a partir daquele dia, aquele menino vai vivendo uma configuração com aquela decisão que o pai tomou. A roupa daquele menino é da cor daquele time. A festa de 1 ano de aniversário, adivinha de quem que é? Da cor daquele time. É assim porque quando nós aderimos, quando nós tomamos parte, quando nós tomamos uma decisão, essa decisão vai se configurando, vai tomando parte na nossa vida. A mesma coisa, falei do time de futebol, mas a mesma coisa nesse final de semana que acontece o grande carnaval, essa bonita manifestação cultural que tem aí. Quando a pessoa toma uma decisão por qual escola de samba ela vai torcer, que cor são as roupas que ela usa? Branco e azul, verde e rosa. A pessoa vai pintando o carro dela daquela cor, vai decorando o samba enredo daquela escola de samba, porque ela aderiu àquela escola de samba. Mas também quando nós aderimos a uma moda, depois que a gente toma a decisão por aquela moda, a gente pinta o cabelo da mesma cor, a gente usa a roupa da mesma cor, rasga a roupa do mesmo jeito. E antes só rasgava a roupa, agora está rasgando o corpo, né? Rasga a orelha, rasga nariz, rasga a barriga. Mas, seguindo o quê? Tomou uma decisão. Então, o que significa? Depois que eu tomo uma decisão, é necessário, é condição que a minha vida se configure a decisão que eu tomei. Não pode um homem casado viver como um solteirão. Não pode um padre viver como um menininho solto aí no mundo. Casou, vai se configurar a sua vida, aderiu ao sacramento do matrimônio, aderiu ao sacramento da ordem, vai viver conforme a sua adesão. Por isso que a palavra está dizendo, é Deus que confirma a nossa adesão a Cristo. Essa adesão a Cristo, que assim como com a escola de samba, com o time de futebol, com a moda, com o sacramento do matrimônio, com o sacramento da ordem, uma adesão a Cristo precisa necessariamente me configurar a esse Cristo que eu aderi. Essa adesão que não acontece aqui agora, mas que aconteceu lá no dia do seu batismo, no sacramento do batismo. Essa adesão que precisa ser renovada a partir daquele sacramento, eu preciso ir renovando a minha adesão, eu preciso ir atualizando essa adesão que um dia meu pai e minha mãe me levaram lá e me fizeram batizar. Agora sou eu que vou constituindo essa adesão, que vou fazendo crescer essa adesão à medida que essa adesão vai mudando a minha vida. Por isso hoje é dia de decisão. As pregações durante o dia todo, desde a manhã eu acompanhei tudo, desde a oração do louvor, até as várias provocações de mudança que o Ricardo e a Eliana trouxeram. Depois toda a radicalidade do que o padre Roger falou. Depois toda a proposta do senhorio de Jesus que o Eugênio trouxe. E agora quem vai falar para vocês? Não sou eu. Porque se fosse eu, você estava perdido. Quem vai falar é Deus. Porque se eu fosse falar do jeito que eu quero, talvez esse era o seu primeiro e o último carnaval na Canção Nova. Mas como a gente é controlado pelo Espírito Santo e Deus realiza, e a liturgia ajuda, está aqui. Nós precisamos tomar uma decisão de configuração da nossa vida, a decisão que eu tomei. Porque antes dessa decisão, que para nós é resposta, Deus por primeiro tomou uma decisão por mim e por você. A nossa resposta hoje é a iniciativa dele, que já se decidiu por você, ainda antes de você vir nesse carnaval, ainda enquanto você estava nos outros lugares, Deus já se decidiu por nós que estamos aqui e por aqueles que estão lá. Mas diz a liturgia assim, que diante das reclamações daquele povo, que a liturgia mostra um pedaço da leitura, né? Mas antes,
O povo estava reclamando que Deus só realizava milagres, curas e portentos na vida deles no passado. Eles estavam fazendo memória das coisas do passado, e Deus vai dizer para eles na primeira leitura: para de ficar lembrando as coisas do passado, porque eu posso realizar agora, eu posso atualizar hoje a sua decisão. E aí é o próprio Deus que vai dizer, na primeira leitura, este povo. Quem é esse povo, gente? Não tem aquela musiquinha? Quem é esse povo? Que povo é esse? É um povo ingênuo, né? Não cansa de cair. Este povo. E quais são as características que esse povo tem que ter? Qual é a conformação de vida que esse povo tem que ter? Este povo eu criei para mim. É Deus dizendo: você me pertence, eu te criei. Você não é dona do seu corpo para fazer com ele o que você quer. Você não é dono do seu corpo para fazer com ele o que você quer. Esse povo que você está dizendo que faz parte, esse povo eu criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Está vendo para que Deus nos criou? Para que a nossa vida fosse uma canção nova, para que a nossa vida fosse um canto novo. Mas ninguém canta um canto novo se vive a vida velha. A canção nova é própria do homem novo. Por isso é necessário ir atualizando essa adesão para cantar essa canção nova, para cantar esses louvores. Deus que tomou a iniciativa, Ele é fiel. É a segunda leitura de hoje, dizendo: o sim de Deus é só sim, não é sim uma hora e não outra hora. Deus é sempre sim, escolhi, pronto e acabou, não vou desistir, não volto atrás. Porém, eu e você, ora somos sim, ora somos sim, ora eu sou desse povo, ora eu não sou desse povo, ora eu sou cristão, ora eu sou pagão. Mas Deus, a liturgia está dizendo que não desiste de mim e de você. E aqui começa agora a provocação para a mudança. A segunda leitura vai dizer, também é o próprio Deus dizendo: mas tu, Jacó, depois que Deus disse que ele foi fiel, que o sim dele é só sim, Deus vai dizer: mas tu, Jacó, não me invocastes. Você me pertence, eu criei você para mim, mas tu não me invocastes. Eu criei você para mim, mas de mim você ficou cansado. A palavra que está aqui na liturgia é fatigado. Você ficou cansado de mim. E aí a própria liturgia vai nos mostrando, Deus dizendo: com teus pecados me tratastes como um servo, cansando-me com tuas maldades. Quando nós não invocamos a Deus, quando nós nos cansamos de Deus, nós fomos desfigurando aquela conformação que eu falei para vocês na primeira leitura. Quando a gente vai esquecendo da referência de Deus, nós vamos nos paralisando no processo de conversão, vamos nos tornando verdadeiros paralíticos na vida espiritual, na vida moral. Por quê? Porque esquecemos a referência, está aqui. Cansados de Deus, nós tomamos uma iniciativa. Vida independente de Deus. Fizemos tantas coisas erradas, e se aqui agora nós tivéssemos um papel quilométrico para cada um colocar tudo que fez, imagina quanta coisa nós não escreveríamos? Quantas coisas nós não fizemos nos outros carnavais? Não tem até aquela expressão: te conheço dos outros carnavais. Eita, se for contar, né? Mas também do carnaval que você experimentou ontem, que você pode ter profanado fazendo coisas erradas. E aqui eu não estou falando para quem está em casa, não. Estou falando para quem está aqui na Canção Nova. Estou falando para mim e para você, que precisamos hoje fazer um exame de consciência para tomar uma decisão. O Evangelho de hoje é perfeito.
é a carapuça certa para encaixar na sua cabeça. O evangelho de hoje vai nos convidar a tomar uma decisão. E ele começa contando assim o evangelho. Diz que Jesus estava cercado por uma multidão. Igual aquela multidão que está aí pelos carnavais afora, uma multidão que estão nos retiros, porque não só tem retiro aqui na Canção Nova, tem rebanhão espalhado por todo o Brasil, tem retiro em tantos lugares, mas Jesus estava ali acompanhado daquela multidão. Só que tem uma diferença. A gente não estabelece concorrência com outro carnaval, não. Mas também a gente não pode deixar de falar do que tem aqui e não tem lá, né? E não sou eu, está aqui no Evangelho dizendo. O que Jesus fazia com aquela multidão? Anunciava-lhes a palavra. Essa é a diferença da multidão de lá da multidão de cá. Por isso que eu falei para vocês que não sou eu que vou falar para vocês, porque Jesus estava anunciando a palavra. Então vocês estão experimentando um carnaval onde o centro do carnaval é uma pessoa, é uma palavra, é Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a diferença, mas é pouca coisa, né? É quase nada. Mas não estamos concorrendo com ninguém, só estamos fazendo propaganda do nosso, né? Aqui tem a palavra proclamada. Mas aí essa palavra vai contar que levaram para Jesus. O que levaram para ele? Um paralítico. E quem levou esse paralítico? 4 homens. Diz assim o Evangelho. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Essa para mim é a parte mais importante do Evangelho. Que muita gente deve ter perdido. Na hora que aquele teto se abriu e aquele homem foi descendo, o povo deve ter perdido esse detalhe. Como quando eu participo da missa e estou com o Twitter ligado, eu perco o detalhe da palavra. Por isso que eu falei no começo, não dá tempo de prestar atenção na palavra que eu estou ali tweetando. Porque eu estou ali não prestando atenção na palavra, eu estou prestando atenção no que acontece em volta. Imagina agora, se eu estou aqui pregando, e me abre aqui o teto do centro de evangelização e desce uma maca. Eu poderia colocar o nariz de palhaço, rolar no chão, fazer o que for, todo mundo ia tirar foto de quem? Daquela coisa magnífica descendo ali, né? Daquele espetáculo. E a palavra, ó, de lado. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o começo desse evangelho, que diz assim: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Porque muitas vezes o mundo não nos deixa entender o que existe por trás das palavras que não foram escritas no evangelho, mas que estão ali como lição para mim e para você. 4 homens, e no meio deles quem estava? O paralítico. Sabe o que o mundo faz comigo e com você? Nos rotula o tempo todo. Aquele homem paralítico, em algum momento ele deixou de ser homem? Então não eram 4, eram 5 homens. Porém, o que chamou mais a atenção? O defeito, a paralisia, o pecado. E aqui eu não estou falando contra nenhum deficiente, já vou deixar bem claro para não ter amanhã um processo de uma ONG de defesa dos deficientes. Eu estou falando da deficiência do pecado, viu? Não estou falando, não estou criticando ninguém de cadeira de roda, de muleta, deficiente, pelo amor de Deus. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você quer entender, ou quer tuitar depois para gerar polêmica. Estou falando da paralisia do pecado. Aquele povo ficou olhando, sabe o que chamou a atenção deles? O paralítico. Como hoje o mundo coloca em destaque o meu e o seu pecado. Como o mundo nos rotula hoje por aquilo que a gente fez que não presta. A pessoa que roubou, ela é ladrona. O marido que cometeu adultério, ele é adúltero. A pessoa que fez uma mentira, ela é mentirosa. Gente, mascara, cria uma fantasia.
daquilo que nós não somos. Nós fizemos sim coisas erradas, mas quem disse que o pecado e o erro têm a força de transformar a nossa identidade? Aquele homem deixou de ser enxergado como homem e passou a enxergado a partir da sua deficiência. O que o mundo faz conosco é isso. Nós nos transformamos no pecado que nós cometemos. Você é aquilo que você fez. E aí vai te rotulando, vai te oprimindo, sem te dar a oportunidade de uma decisão e de uma mudança de vida. Mas aí esse paralítico não vai encontrar qualquer pessoa. Ele encontrou com quem? Com Jesus. E o evangelista vai contando, e o próprio evangelista chama o paralítico o tempo todo de paralítico. Inclusive, depois que o paralítico é curado, no final do evangelho ele fala que o paralítico foi para casa, depois da cura ter acontecido. De tão forte que é o rótulo daquilo que nós fomos no passado. Porém, ele encontrou Jesus, e o evangelho não é para falar de paralítico, não é para falar de evangelista, o evangelho é para falar de Jesus. Você veio aqui para encontrar com Jesus. E qual foi a atitude de Jesus diante do paralítico? Jesus viu os 5 homens. Jesus enxergou aquela realidade, e diz o evangelho, e eu já vi tantas vezes nós com a nossa teologia, com a nossa filosofia, só falando para o povo que Deus viu, que Jesus viu a fé dos 4 homens. Muito mais fé teve aquele paralítico, imagina, ser carregado, imagina você teria coragem de, sem um pouquinho de fé, subir nessa altura aqui e descer lá de cima numa maca? Como é que eu vou falar que um homem desse não teve fé? Então o evangelho disse que Jesus, vendo a fé daqueles homens, como você precisa ter fé para tomar uma decisão agora, como você precisa ter a coragem de deixar sua paralisia, como você precisa ter coragem de ultrapassar os obstáculos para deixar sua paralisia. Diz o evangelho que Jesus viu a fé daqueles homens. E como é que Jesus viu a fé daqueles homens? Viu pela adesão e pela conformação da vida daqueles homens que não se conformaram com a paralisia, que tentaram entrar pela porta e não conseguiram, que deram uma volta e foram por um lado e não conseguiram, que eles ultrapassaram os obstáculos para viver aquela adesão que eles tinham feito a Jesus. E quando a gente está determinado, nenhum obstáculo pode nos impedir. E eles abrem o teto, desce ali na frente de Jesus o paralítico. E agora o centro das atenções, quem é? O paralítico. Como muitas vezes nós nos transformamos no centro da nossa vida com a nossa paralisia, seja ela moral, seja ela social, seja ela familiar, seja ela financeira. Essa paralisia que a gente coloca no centro das atenções da nossa vida e vive a partir dessa paralisia. Mas Jesus enxerga além da paralisia. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, diz o evangelista que Jesus falou com o paralítico. Mas olha como é que Jesus, e é a única vez que esse paralítico é chamado diferente, porque durante o texto todo ele é chamado pela deficiência dele, ele é rotulado por aquilo que ele era no passado. Mas quando Jesus vai falar com o paralítico, como é que Jesus fala? Paralítico, os teus pecados estão perdoados. É assim? Olha aí na sua Bíblia. A mão que desocupou do Twitter pode botar a Bíblia na mão, ou a liturgia diária. Como é que Jesus fala para aquele paralítico? Paralítico, os teus pecados estão perdoados. É assim que Jesus fala? Como é que Jesus fala, gente? Filho. O processo de cura, de paralisia daquele homem não aconteceu quando Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. O processo começou quando Jesus chamou aquele homem de filho.
Porque o pecado, a paralisia, a condição daquele homem roubou dele a dignidade de filho. Ninguém chamava ele pelo homem, nem de homem mais chamava ele. Ninguém sabia o nome dele, nem de homem chamavam. Chamavam como? Paralítico. Como a gente faz hoje na sociedade, drogado, prostituta, ladrão. E a gente esquece que por trás disso existe uma pessoa que eu não enxergo, porque fico enxergando os pecados dela, mas essa pessoa encontrou com quem? Com Jesus. E aí começa um lindo processo de cura, porque Jesus não se impressiona com o espetáculo grandioso daquela marca que vai descendo. Jesus vê o que, gente? Vê a fé. A mesma fé que daqui a pouco o padre vai rezar, ensinado pela igreja, porque nós rezamos em toda celebração isso. É a gente que escuta, mas não aprende. Quando a gente reza na oração da paz, quando a gente pede, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Mas a gente olha para a igreja, olha para mim e para você e só vê o quê? A paralisia da igreja, os pecados da igreja. Escuta o tempo todo, mas não aprende. Não adere àquilo que está falando. Mas Jesus está nos ensinando a não olhar para os pecados, a não olhar para as misérias, mas olhar para a pessoa. Por isso que a primeira leitura disse: sou eu mesmo que cancelo as tuas culpas por minha causa, e já não me lembrarei dos teus pecados. É Jesus dizendo: eu quero você. Eu sei do que você fez nos carnavais passados. Eu sei do que você experimentou. Mas eu faço a opção de esquecer o que você fez para lembrar que você é filho. E aqui, com toda a clareza da liturgia de hoje, o centro da liturgia é o sacramento da reconciliação. O centro da liturgia é os teus pecados estão perdoados. Porém, ninguém tem coragem de pedir perdão se antes não se sente filho. Por isso que a igreja, antes de dar o sacramento da reconciliação, dá qual sacramento para o cristão? O sacramento do batismo. E o que o sacramento do batismo faz comigo e com você? Nos tira da vida de criatura e nos torna filhos. Mas quando eu esqueço a minha condição de filho, quando esqueceram que aquele homem era filho, ficaram apenas com a paralisia dele. Quando a gente esquece que é filho, quando eu esqueci, quando você esqueceu, quando nós esquecemos, quando eu esqueço que eu fui feito imagem e semelhança de Deus, sabe o que começa na nossa vida? Um baile de máscaras. Quando você esquece que é filho de Deus, você pode procurar a primeira loja de fantasias. Gente, o que o mundo está fazendo comigo e com você é fazer com que eu e você esqueçamos que nós somos filhos, para a gente usar essas fantasias ilusórias e mentirosas. A tática é fazer com que eu e você, que nós esqueçamos que nós somos filhos. E aí as pessoas vão se perdendo na multidão. Quem aqui é pai e mãe? Isso. Presta atenção, pai e mãe, para vocês entenderem a importância desse lembrar que nós somos filhos. Quando você sai com seu filho, para estar no meio de uma multidão assim, uma das primeiras coisas que pai e mãe ensinam para o filho é, quando sai com o filho para o meio de uma multidão, que o filho já consegue falar alguma coisa. O que é a primeira coisa que um pai ensina? O nome do pai e o nome da mãe. Depois ensina para aquela criança o endereço de onde ela mora. Depois ainda, se ela consegue, ensina o telefone. Porque se ela se perder no meio da multidão, ela sabe para onde voltar. Ela tem referência de pai, ela tem referência de mãe, ela tem referência de casa e ela sabe o telefone. É ou não é assim? Sabe o que a liturgia está fazendo comigo e com você? Nos lembrando que nós temos um pai. Filho que esquece que tem pai,
transforma a própria vida num baile à fantasia. Quem esquece que tem um pai que é filho, e isso aqui é muito sério. Quando eu esqueço que eu sou pertença de Deus, quando eu esqueço que eu sou filho de Deus, eu alugo o meu corpo, eu empresto o meu corpo para por um tempo ser pertença do diabo. Quem esquece que é filho se aluga o tempo inteiro para o pecado. Quem nesse carnaval esqueceu que é filho de Deus vai se alugar para o pecado durante 4 dias. Vai se emprestar, vai se desgastar. Quando eu esqueço que eu sou filho, gente, quando eu esqueço que eu sou filho e olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou revelando para você qual é a tática que o mundo tem feito para perder a mim e a você. Eu estou contando para vocês quais são as investidas que o próprio diabo, mas que também não é só o diabo não, é muita gente interessada em fazer perder a nossa vida e fazendo com que nós esqueçamos que nós somos filhos. Pensa aí no seu último pecado que você cometeu. Não fala não, que aqui não é confissão. Pensa. Eu desafio qualquer pessoa aqui, qualquer um dos padres com mestrado, doutorado, olha como eu sou sábio, né? Com toda a minha inteligência eu desafio. Quem de vocês me apresenta um pecado que antes dele te veio a proposta de relembrar que você era filho de Deus? Qual é a vez que nós cometemos um pecado que segundos antes vem aquela luzinha, você é filho de Deus, mas peque. Todos os pecados, todos, dos mais graves aos mais veniais, todos eles são precedidos por um momento de esquecimento de quem eu sou. Eu esqueço que eu sou filho. Todos os pecados são precedidos desse momento, eu esqueço da referência de Deus. E quando eu esqueço da referência de Deus, eu começo a colocar fantasias, a criar mentiras. E sabe o que acontece? O segundo depois do seu pecado cometido, sabe qual é a primeira coisa que você lembra depois que você cometeu o pecado? Sou filho de Deus, não acredito que eu fiz isso. Não é assim? A gente esquece, faz o pecado e depois a primeira coisa? Sou cristão, sou filho de Deus. Mas aí agora esse sou cristão e filho de Deus vem com amargura, vem como uma humilhação. Essa é a tática para que você não queira mais ser filho de Deus, porque toda vez que você cometer pecado, você vai ficar se acusando, você vai ficar com vergonha de ir para a igreja, você vai ficar se sentindo sujo, imundo. Então é melhor não lembrar que eu sou filho de Deus. Gente, isso aqui é diabólico, isso aqui é um problema. Vou te dar um exemplo fortíssimo, mas tão ingênuo, do que pode acontecer nesses dias de carnaval, quando a gente perde a referência de Deus. Lembra que um tempo atrás tinha por aí uma brincadeirinha inocente, cultural, onde pais responsáveis, homens maduros, puxavam um grande bloco onde os homens se vestiam de mulher? Uma manifestação cultural, uma coisa sadia, maravilhosa. 4 dias brincando, homens vestidos de mulher. Coisa linda, aparecia na televisão. Papaizinho levava o filhozinho para ver ele vestido de mulherzinha. 4 dias para brincar o carnaval. O que é que tem, não é? Quando a gente perde a referência de Deus, a tendência é transformar a fantasia em realidade. Por isso que nós estamos lutando com esses projetos que estão aí agora querendo legalizar a brincadeirinha de homem vestido de mulher. Olha o perigo da coisa. Olha o perigo. Quem perde a referência de Deus transforma a mentira em verdade. E tem gente querendo aprovar a lei para fazer com que eu e você engula
Aquele baile que acontecia nos 4 dias, agora querem fazer um baile eterno. Querem fazer da nossa sociedade um baile de máscara. Olha que brincadeira. Cultura. Simples. Ai, que radicalidade, que bobagem. Cuidado. Cuidado que o pecadinho sempre vai crescendo e vira o pecado que leva para o inferno. Cuidado. Gente, o que a liturgia está nos mostrando é que nós não podemos ficar sem referência a Deus. Quando nós esquecemos que nós somos filhos, nós nos emprestamos para as coisas sujas. Quando Jesus falou com aquele paralítico, Jesus chamou ele de filho. E hoje eu quero que você experimente essa verdade da sua fé. Você é filho. Filho pode voltar para casa. Filho pode pedir desculpa. Filho pode experimentar a reconciliação e a misericórdia. É essa verdade que a liturgia está nos colocando. É essa verdade que o mundo está esperando. O Brasil nesses dias, sabe como que o Brasil é conhecido? Como o país do carnaval, um grande espetáculo da terra. Mulheres lindíssimas, carros alegóricos, sexo fácil, irresponsabilidade, dinheiro, imoralidade, cultura. Eu quero oferecer para você um espetáculo maior. Não estou falando contra ninguém, só vou fazer propaganda do meu espetáculo. O final você decide, tá bom? Pega comigo a carta de São Paulo aos Romanos e eu vou explicar para você a grandiosidade dessa outra festa. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. Decida agora de qual carnaval você quer participar. Diz assim: de fato, Romanos 8, 19. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a sua criação foi sujeita ao que é vão e ilusório. Vamos ler parte por parte agora. De fato, no concreto, eu dei um exemplozinho simples. Poderia dar muitos. De fato, no concreto hoje da nossa realidade, gente, toda a criação, e olha o tamanho da nossa festa, não é uma festinha que acontece numa Marquês de Sapucaí, ou naquele territóriozinho ali, ou aqui, não, olha o tamanho da nossa festa, toda a criação. O pessoal do departamento de eventos se prepare para organizar tudo isso, imagina, com as dimensões de toda a criação. De fato, toda a criação espera ansiosamente. Sabe quando é que o pessoal daquele outro carnaval lá vai começar a planejar o do ano que vem? Já começou. E eles vivem ansiosamente para a chegada daquele dia. E por que eles vivem assim? Porque para eles aquilo é o mais importante. Olha aqui dizendo, de fato, toda a criação espera ansiosamente. E o que nós devemos esperar ansiosamente? A revelação de quem? Dos filhos de Deus. Imagina que desfile fantástico, aquele bloco enorme dos filhos de Deus. E aquela festa que vai acontecer quando os filhos de Deus se revelarem. Porque qual é o projeto do mundo? Fantasiar os filhos de Deus, ocultar os filhos de Deus, fazer com que os filhos de Deus estabeleçam leis e regras aonde a mentira se tornou verdade. Não estão mais querendo colocar em mim e você uma máscara, estão querendo colocar em todo mundo, inclusive ensinando os nossos filhos já na escola a viverem mascarados. Cuidado! De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois sua criação
foi sujeita ao que é vão e ilusório. Gente, o que é ilusão? Fantasia. 4 dias mágicos, aonde você pode tudo, aonde você faz tudo, aonde você é tudo. E depois, você se torna nada. Esse paralítico entrou lá, naquela casa, ele era nada. Ele nem foi chamado de homem, ele nem foi contado entre o número dos homens. Ele chegou lá paralisado, estragado por todos os anos de paralisia, como muitos devem ter chegado aqui estragados. Ainda bem que o pecado não fede, porque se fedesse, o que ia ter de urubu rondando a Canção Nova? Porque cada vez mais tem chegado pessoas fedidas e estragadas pelo pecado. Se o nosso pecado fosse uma ferida exposta, o povo do posto médico não ia dar conta de cuidar de tanta gente leprosa assim. Mas e daí, se o próprio Deus disse, eu esqueço a sua vida passada, se você aceitar hoje, aderir a mim como filho. Quem esquece a sua referência de filho de Deus, olha, e se eu não estivesse dentro da missa? Mas é o que eu não posso dentro da missa, né? Quem esquece que é filho de Deus se transforma num filha disso que você pensou. E que a Sagrada Liturgia não me permite dizer. Gente, é sério. E a gente paga caro para passar disso, de filho de Deus para esse outro filho aí. Mas o que a liturgia está nos apresentando hoje? O desafio. Quer deixar sua maca? Quer deixar sua paralisia? O próprio Jesus, depois que aquele homem aceita ser chamado de filho, olha aqui o processo de cura. Jesus não chega dando ordem para ele, enfiando o dedo na ferida dele. Primeiro Jesus oferece a face do quê? Da misericórdia. Filho. Imagina, aquele homem deve ter ficado sem graça, porque há quanto tempo ninguém chamava ele de filho? Há quanto tempo ninguém fazia referência a ele? Porque desde que ele ficou paralítico, ele era o paralítico, pronto e acabou. Quantos de vocês estão cansados de serem rotulados dentro de casa e nas cidades de vocês? E vocês vieram para cá para um carnaval porque vão ficar aí no meio e ninguém vai prestar atenção em vocês? E hoje Deus está prestando atenção em você e falando para você, filho, filha, meu filho, minha filha. Você veio aqui sim na Canção Nova, mas não veio para me encontrar. Você veio para ouvir uma ordem. E agora eu quero você de pé para receber essa ordem. O Evangelho começou com um paralítico. E olha que oportunidade maravilhosa de viver o Evangelho. O Evangelho começou com um paralítico. Olha quantos nós temos aqui. Olha, quantos paralíticos. Olha que beleza os paralíticos aqui, tudo de túnica, de casula, com dalmático. Olha quantos paralíticos. Paralíticos que tocam, paralíticos que cantam, paralíticos ali de verdinho, ali, ó, tudo uniforme de paralítico, olha lá. Tudo paralítico. Só que o centro da nossa atenção não é a paralisia. O centro da nossa atenção é filho. Por isso, para acolher essa ordem que Jesus vai dar agora, eu preciso ter a coragem de voltar a ser filho. Eu posso ter me acostumado a ser filho daquela outra coisa que eu não posso falar. E agora é hora de eu te lembrar que você é filho de Deus. Sabe por que você está acabando com você nessa vida sexual desregrada? Sabe por que você é um homem bom, uma mulher boa, se envolveu com prostituição? Porque momentos antes, você esqueceu que era filho. E eu posso testemunhar, e tantos outros padres podem testemunhar também, ali dentro daquele confessionário.
Quando aquela pessoa chega e ela quer ser flagelada, ela quer ser triturada por causa do pecado dela, ela se sente a pior pessoa do mundo, e a gente olha para ela e diz: filha, filho. E é bonito de ver aqueles homens com uma super estrutura, aquelas mulheres todas poderosas. Quando você fala para ele filho e filha, desmonta tudo, cai a fantasia. Eu estou convidando você a deixar cair suas fantasias aqui. Pedir para você ficar de pé, para te dar a mesma ordem que Jesus deu àquele ex-paralítico. É assim que você vai sair da canção nova. Eu sou ex isso. Eu sou ex que fazia isso. Um dia eu fiz. Jesus deu a ordem para aquele homem. Uma ordem do presente. Levanta-te. E ali Jesus estava tocando na realidade do presente, do momento dele. Agora ele não era mais um homem caído. Ele era um homem de pé. Como vocês estão? Levanta-te. Toma a tua cama. Imagina que sofrimento. Aquele homem ficou preso naquela cama e Jesus dá ordem para ele tomar aquela cama. Porque Jesus não queria que ele esquecesse o passado dele. Olha de onde você saiu. Você vai levar a sua cama sim para você lembrar a que ponto você chegou na sua paralisia. Por isso, cura interior, perdão dos pecados, não significa amnésia do que eu fiz. Tanta gente que desconfia do sacramento da confissão e confessa 500 vezes o mesmo pecado porque ainda lembra que cometeu o pecado. Onde é que você viu falar que confissão é amnésia, anta? Aonde é que você leu escrito isso? Lavagem cerebral? Não. Toma a tua cama e lembra do que você fez. Lembra de que ponto você chegou. Lembra a que profundidade desse poço e dessa fossa você chegou. Toma a tua cama. Jesus que curou o presente daquele homem, mandando ele ficar de pé. Jesus cura o passado também, falando: leva a tua cama. Para você lembrar de onde você veio, para você lembrar até que ponto você chegou. E a última ordem, e essa é espetacular: levanta-te, toma a tua cama, e a última, vai para a tua casa. Há dias atrás ficaram revoltados comigo aqui, quando no final do encontro eu disse para todos os jovens: ninguém fique na canção nova, voltem para casa. Ai, o que teve de gente bravo. Que falta de educação, mandar a gente embora para casa. Sorte de vocês que o acampamento normalmente termina no domingo, viu? Se terminasse hoje, vocês já sabiam como eu ia enviar vocês. Sabe por que essa última ordem é a mais bonita? Sabe por que essa última ordem é a mais bonita? Porque ali Jesus não estava curando só aquele homem. Quando Jesus olhou para aquele homem e mandou ele para casa, Jesus estava curando a saudade daquela família, daquele paralítico. Quando Jesus mandou aquele homem para casa, Jesus estava pensando nos paralíticos que ficaram lá em casa. Como você está pensando nos seus paralíticos que ficaram lá? Ou que foram para outros carnavais. Jesus não parou só naquele homem, Jesus realizou a obra completa. Quando Jesus olha para ele e fala: vai para a tua casa, Jesus estava curando e estruturando o futuro dele. Porque quando uma família tem um ex-paralítico, esse ex-paralítico se transforma num missionário dentro de casa. E agora, porque ele foi curado, ele vai saber conduzir os seus também naquela casa. E se não der para entrar pela porta, vai por cima do teto, porque ele sabe a quem procurar. Ele sabe quem é a fonte de toda cura e de toda libertação. Fica de pé, toma a sua maca e volta para casa. Volta para casa, sabe por quê? Porque muitos de nós viemos para cá fugindo das nossas famílias, dos paralíticos que estão lá, e agora a liturgia está dizendo para você que talvez seja o paralítico maior. Filha, filho, seus pecados estão perdoados, mas você vai ter que voltar para casa.
Você vai ter que voltar para a sua faculdade. Você vai ter que voltar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Você vai ter que voltar para a sua paróquia. E qual é o grande tesouro que você vai levar de tudo isso? Se algum dia você esqueceu que é filho, agora você tem um tesouro. É um seguro contra fantasias. Quando o homem lembra que ele é filho de Deus, o mundo não pode fantasiá-lo de outra coisa. Quando a gente reconhece que eu sou filho de Deus, eu vou me revestindo de uma glória tão grande, que não vem daqui da terra, vem do céu. Você entendeu o recado? Ou eu vou precisar ser mais concreto? Que bom. Fica de pé. Sai dessa prostração do seu pecado. Sai dessa lamúria da sua vida velha. Toma consciência sim da sua competência para pecar. Nós fomos competentes para pecar. Lembra disso. Mas agora, filho, curado, perdoado, volta para casa, porque você se transformou num missionário ali dentro da sua casa, que é um dos lugares mais difíceis para se evangelizar. Porém, se nós voltarmos para casa, olha quantas casas vão estar cheias com esses missionários. Se nós voltarmos para casa, lembrando que nós somos filhos de Deus, a gente vai voltar menos arrogante para ser filho do nosso Pai. Nós vamos voltar menos arrogantes para ser pais dos nossos filhos. E aí eu não vou precisar ter medo das cartilhas e das leis que o povo aprova para destruir a família. Eu não vou precisar ter medo da novela que faz uma proposta mentirosa da família. Sabe por quê? Porque lá em casa, todos nós fomos descobrindo que nós somos filhos de Deus. Agora é hora de você tomar a sua decisão. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e decide agora. Qual é o carnaval que você quer viver? A manifestação dos filhos de Deus? Ou a manifestação de diversas fantasias que vão se desmanchar no final do desfile, que vão se perder? Ô Senhor, tem tantas pessoas aqui que hoje são machucadas pelo que sobrou da fantasia. Tantos homens humilhados pelo que sobrou com a fantasia do adultério. Tantas mulheres machucadas com aquilo que restou da família. Tantos filhos machucados pelo abandono do pai, pela fantasia que ele criou de que a vida seria mais fácil. Tantos jovens machucados pela fantasia da droga, do sexo, de uma liberdade mentirosa. Tantos jovens machucados pela bebida, pela mentira de que de cara cheia você ia conseguir mais homem ou mais mulher. Oh meu Deus, naquele dia você tinha uma multidão e só um paralítico. Olha aqui para nós agora, só temos paralíticos. A multidão agora é toda de paralíticos, Senhor. Por isso nós levantamos as nossas mãos agora, erga os seus braços e toma posse dessa cura. Antes de chegar, nos teus pecados estão perdoados. É necessário passar pela porta da filiação adotiva de Deus. Diz isso para você: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Pai. Eu sou filho do Pai. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O meu endereço é lá no alto. Meu endereço é lá no alto. Eu tenho pai e tenho mãe. Eu tenho pai e tenho mãe. Por isso eu não vou me perder na multidão. Por isso eu não vou me perder na multidão. Por isso eu não vou ser um Maria vai com as outras. Por isso eu não vou ser um Maria vai com as outras. Porque eu sei para onde voltar. Eu sou filho do céu. Eu sou filho do céu. Filho do céu. Filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer, sou filho do céu.
Canta com força. Filho do céu, Filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer, sou filho do céu. Ergue o teu braço, revestido, revestido de sua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar, no céu eu sou. Revestido, revestido de sua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar, no céu eu sou. E presta atenção, sustenta a música. Eu estou abrindo agora concorrência declarada com todas as lojas que vendem fantasia. Eu quero saber qual vai ser a loja que vai fazer uma fantasia tão esplendorosa como a que nós usamos, revestido da glória do Pai. Eu estou te desafiando, faça você uma fantasia mais bonita, revestido dessa glória. Você está sendo revestido dessa glória agora. Quando você toma a sua decisão, presta atenção, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, é pertença dele. Consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Eu não sou um terreirinho para ser profanado, não. Eu sou um território santo. E a partir de agora, com a minha maca na mão, viverei para proclamar que do céu eu sou, revestido de tua glória. Revestido de sua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar, no céu eu sou. Canta com força. Revestido, revestido de sua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar, no céu eu sou. E uma atitude, o que vai mostrar a sua adesão é a sua atitude agora. Baixa o seu braço. E eu vou te fazer uma pergunta. E a sua resposta precisa ser ouvida em todo o Vale do Paraíba e no mundo inteiro, através do sistema Canção Nova de comunicação. Eu vou perguntar para você se você é paralítico ou filho. E eu quero ouvir a sua resposta, ao ponto de abalar as estruturas do velho carnaval, porque começa aqui um novo carnaval para você. Presta atenção na pergunta. A partir da palavra e da liturgia, o que você é? Um paralítico ou um filho de Deus? Quando a proposta do pecado chegar até você, quando a proposta do pecado chegar até mim, querendo fazer com que você esqueça e eu esqueça que nós somos filhos de Deus, você vai lembrar que nesse território santo aqui, um dia você gritou que é filho de Deus. E diante do seu pecado, diante da sua tentação, você vai proclamar isso com essa força. E imagina de noite aí, a hora que todo mundo estiver sendo tentado a viver os seus pecados, as suas vidas velhas,
A gente vai passar e vai ter gente gritando: filho, filho, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, para ficar livre do pecado, diante do adultério, diante da droga, diante da mentira, da pornografia. Você vai ser paralítico ou filho de Deus? Filhos de Deus. O mundo está ansioso, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O grande bloco que vai abrir o espetáculo da segunda vinda do Senhor é formado por aqueles que no tempo dessa vida viveram como filhos e ensaiaram para o grande espetáculo da terra, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!